Saudações, caros e caras! Vamos agora para a nossa segunda aula do tópico de árvores de decisão. A aula passada a gente falou sobre árvores de decisão e hoje a gente vai continuar nesse tópico apresentando mais duas versões de algoritmos diferentes que constroem árvores muito boas para o problema de classificação. Eu tenho uma base, eu quero fazer um modelo classificatório que, ao receber novas entradas, me indique a melhor saída possível. Então vamos avançar nesse tópico a partir de agora. E hoje eu vou começar não indicando para vocês música, tá? E sim podcast. Vamos mudar um pouquinho aqui a nossa ideia musical, mas vamos continuar na pegada de ouvir coisas que são interessantes, tá? Então, dois podcasts aí que eu gosto demais, tá? Um deles vou até puxar um pouco a palha pro meu lado, mas vocês vão saber daqui a pouquinho, tá? Primeiro, a minha indicação de podcast nerd, um dos podcasts que eu mais ouço e há mais tempo, né? Acho que há uns 6, 7 anos já ouço com a frequência esse aqui que eu vou colocar na tela para vocês, que é o nosso querido Nerdcast. O Nerdcast é o podcast nerd do pessoal do Jovem Nerd, que tem um canal no YouTube, né? Tem loja, os caras estão há muito tempo divulgando conteúdo nerd e esse podcast deles é sensacional. Eu vou botar um trechinho, tá? Bem pequeno, do episódio 737, os caras já fizeram quase 1000 aí, tá? Que fala sobre o jogo The Last of Us Parte 2. Ouça um trechinho aí. A Abby e da Ellie, né, como elas têm problemas relacionados aos as figuras incríveis, elas têm, exato, muito grandes, mas eu acho que pra mim a essência dessas duas personagens está muito mais como elas não conseguiram completar alguma coisa na vida delas, do, tipo, foi tirado delas a opção delas conseguirem se reconciliar com algo, né, do tipo, que é o que acontece com a Ellie dá pra ver que ela tá putaça com o Joel ainda, mas ela já tá no processo de perdão, ela queria perdoar o cara. Eu não sei se eu consigo te perdoar, mas eu quero tentar. Exato, isso é que eu acho essencial. Mas eu burra, porque assim. foi fazer isso tarde pra caralho. E o que vocês falaram? Bem bacana, né? Quem jogou The Last of Us Parte 2 vai adorar esse podcast, mas quem também não jogou ainda pode ouvir, tá? Tem alguns pequenos spoilers, mas é muito bom, você fica ainda com mais vontade de conhecer o game, tá? Vamos lá pro segundo podcast, tá? Vamos abrir aqui pra vocês. Esse, igual eu falei, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aí pro meu lado, tá? De podcaster, né? Porque a gente também gravou alguns podcasts aí nessa pandemia. E esse é focado na questão da Covid, tá? É um podcast de um projeto do nosso campus, da UTFPR Santa Helena, onde o projeto concebeu o site, o covid.sh.utfpr.edu.br, é um site sobre boas práticas da Covid, e dentro do site tem um podcast onde eu fui o host, e a gente gravou com vários convidados aí, ó, temos 10 episódios com nomes de peso sobre várias temáticas, tá? Vou colocar um pedacinho para vocês ouvirem, tá certo? Do episódio que a gente gravou com dois amigos nossos, tá? O Sérgio Nunes e o Vinícius Granja, ambos moram fora do país e estavam falando, né? Um mora nos Estados Unidos, outro no Canadá, estavam falando sobre a Covid nesses países e como as suas empresas da área de TI estavam lidando com a questão aí do manejo da pandemia, tá? Ouçam um trechinho para vocês verem. Com um representante canadense de quais seriam os benefícios do Canadá também implementar isso. E ele falando que diminuiria a carga horária, mas não diminuiria salário nem nada, e nem aumentaria a carga horária no dia, porque o burnout, que trabalhar 5 dias da semana, o prejuízo que ele gera na empresa durante o ano é muito maior do que um dia extra que a empresa pagaria sem você estar trabalhando. Ou seja, a questão mental, ainda mais na área de TI, para quem é da área de TI, você sabe que você não fica 8 horas programando no dia, você não tem cabeça para isso. Diminuir essa carga horária, assim, na verdade, a longo prazo seria uma coisa, você veria mais produtividade do que forçar. Bem legal, né? Esse é o Sérgio falando sobre como a EA Games, ele trabalha na EA Games, tá lidando com essa questão da pandemia, estão estudando formas de fazer até redução de carga horária para diminuir estresse, burnout. Então, assim, é bem interessante ver esse ponto de vista. E cada episódio nosso, tá? Do CoronaCast UTFPR, basta entrar no Spotify, tá? Digitar CoronaCast, igual tá aqui, ó, UTFPR, que vai sair o nosso, tá certo? Ou você vai no site que eu falei para vocês, que é o covid.sh.edu.tfpr, tá? Que vocês também vão ter acesso a muitos conteúdos interessantes, mas justamente lá também tem um player só para vocês ouvirem aí o nosso podcast, beleza? Vão lá e eu sou duas dicas aí bem legais para vocês, né, ouvirem, tá? E consumirem desse conteúdo que é tão legal e tá tão grande hoje em dia, né? A gente encontra podcast em todos os formatos possíveis, certo? Vamos lá, vamos voltar para nossa aula aqui, tá certo?
Vamos voltar ao nosso slide aqui e falar sobre essa segunda parte, né, das árvores de decisão, beleza? Bom, vocês devem estar lembrados que a nossa tarefa dentro do algoritmo de árvores de decisão é criar um modelo que seja o mais curto e o mais decisivo possível, ou seja, a gente quer a menor árvore possível, mas que ela contemple todas as possibilidades que a sua base de dados mostra, tá certo? Então esse ainda é o nosso desafio, construir a melhor base, a melhor árvore dada uma base de dados. Bom, aqui está mais um exemplo, né, de como que é a disposição de uma árvore. Vocês fizeram exercícios, vão fazer o trabalho prático agora, vão conseguir ver melhor ainda essa questão, mas a gente tem que lembrar que o que foi visto na aula passada foi um algoritmo de indução para a construção de árvore de decisão, tá? E a indução é uma técnica muito comum. Muitos algoritmos de árvores são feitos com base em indução, tá? E como é uma área muito abrangente, existem muitos algoritmos, né, dentro da área, a abordagem de indução tem um desempenho muito interessante. Obviamente outros também têm, mas é a melhor área para começar a entender esses algoritmos é a de indução. Um resumo aqui rápido, reparem só, a indução, tá, é uma abordagem gulosa, né, ou até gananciosa, um nome melhor, como a gente sabe, ela apenas olha para a decisão que ela pode fazer melhor a cada momento que ela está construindo um nível da árvore. Quer dizer, ela não pensa todos os níveis de uma vez. Ela pensa, eu estou construindo o primeiro nível, a raiz. Qual que é a melhor raiz que eu posso pegar agora? Opa, é esse atributo aqui, ele vai ser a raiz da árvore. Quando ela vai para o segundo nível, ela pensa, qual o melhor atributo para o segundo nível? Esse pensamento muito local, a cada hora eu penso no melhor e não nos melhores globais, é chamado de, né, uma abordagem gulosa, então ela garante você fazer escolhas ótimas a cada momento. Mas não quer dizer que a árvore inteira é a melhor possível. Talvez exista uma árvore mais curta e ainda melhor do que essa, certo? Mas não tem essa garantia porque a abordagem de indução, né, por ser gulosa, não garante gerar no final a melhor árvore global. Mas a árvore gerada geralmente já é muito boa se seguir o algoritmo à risca, tá? E aí vem a questão, né, que a gente não falou muito na aula passada. Como determinar a divisão desses nós, tá? Fora aquele critério que a gente viu, que é o critério chamado de ganho de informação. Quando a gente para de dividir? São questões que a gente vai ver hoje abordando duas técnicas novas, tá? Bom, primeiro a gente tem que pensar que existem muitos tipos de atributos na árvore, tá? A árvore que a gente viu na aula passada tinha atributos, né, de ordem nominal, ou seja, eles já vêm com nomes, né, numa variável linguística que fica fácil de fazer a subdivisão, né? Por exemplo, eu tenho um atributo, umidade. Umidade é alta, média e baixa. Pronto, eu tenho 3 tipos de subatributos discretizados, alto, médio e baixo. Mas se eu tivesse esses valores, por exemplo, aqui, ó, contínuos, seria bem mais difícil fazer a divisão, né? Imagina, eu tenho umidade e a umidade está disponível na base em várias entradas numa variação de, por exemplo, 20 até 80%. Entre 20 e 80% tem muitos números. Como você dividiria isso agora? Do 20 ao 30, 30 ao 40, 40 ao 50? Cada divisão dessa seria um corte na árvore para você ter uma possibilidade? É difícil, tá? Então o desafio é sempre quando a gente tem, como eu tô falando aqui, ó, atributos k-áreos, ou seja, não é binário só 2, é um número k aí maior que 2, geralmente 3, 4 e assim por diante. Bom, a gente pode ver aqui, ó, que a multidivisão é talvez o conjunto mais complexo de conseguir, tá? É quando você tem mais de 2. E a divisão binária, ela é muito desejável, porque é muito fácil decidir quando você tem sim ou não, né? Ou um lado ou outro apenas. Mas alguns problemas não podem ser divididos, a árvore não pode ser criada apenas colocando atributos que vão ter cortes binários, né? Ou é sim ou é não, ok? Bom, então temos algumas possibilidades aí de poder tentar fazer a discretização em ambientes em que a base de treino mostra atributos com subvalores contínuos, numéricos, tá? Nós temos aqui abordagens estáticas, né? Onde você tenta uma discretização baseada na distribuição, a gente vai ver isso daqui a pouco. Dinâmica, onde você vai pegando aos poucos e vendo ali, aqui eu vou ver o intervalo entre essas duas faixas de números aqui, de valores, né? E depois eu testo outra, bem custoso, bem caro, computacionalmente fazer, tá certo? E decisões binárias, né? Quando você força, mesmo numa distribuição numérica contínua, a sair um corte binário ali. Por exemplo, eu tenho distribuições de umidade de 20 a 80%, mas eu vou forçar o seguinte corte: maior ou igual a 40% vai para um lado. Todo o restante, né, que seria menor ou igual a 40, né, vai para o outro. Quer dizer, eu forcei um corte binário dentro de um intervalo numérico. Geralmente é muito difícil encontrar isso, pessoal, porque dentro de um valor contínuo, nossa, tem muitas possibilidades. Achar um corte binário que generaliza todos os casos da base de treino é realmente muito difícil. Bom, então aqui tem um exemplo, né? Você pode pensar que idade pode ser um valor binário para algum tipo de atributo, como por exemplo, a idade é maior que 20? Se sim, você tem uma decisão específica. Se não, você tem outra. Por exemplo, para frequentar um bar, né? Para você ir no bar beber, tem que ter maior de 18 anos.
seria um atributo que um corte binário funciona bem. Idade, maior ou igual a 18? Sim, entra no bar. Menor ou igual a qualquer valor diferente? Não, não pode entrar. Certo? Então a gente tem aí situações em que o valor binário funciona bem. Agora, tem aqui um outro exemplo de idade, né? Ó. E se a idade for uma distribuição entre menor que 10, tá? Entre 10 e 20 anos, entre 20 e 30, 30 e 40, maior 40, isso é uma multivisão. E cada lado que você vai ter ou um nó folha, que é uma decisão, ou um outro nó que te faz outra pergunta ou te dá outro atributo para você ver os valores. Então, pessoal, quanto mais atributos contínuos, mais, digamos, não só grande fica a árvore, mas mais complexa, né? Imagina, vários atributos que têm várias saídas e todas as saídas geram novos atributos com mais saídas, pode crescer exponencialmente, tá? Bom, então a nossa ideia é determinar qual a melhor divisão. Eu vou te dar a base de treino e eu quero saber a melhor divisão para você construir uma árvore compacta, mas que funcione bem para todos os exemplos, tá? A gente pode ver, pessoal, que aqui eu vou trabalhar com duas técnicas novas, dois cálculos novos, tá? Que geram algoritmos novos de árvore de decisão, tá? São eles, pessoal, o Gini Index é um valor usado aí muito, não só em computação, mas estatística, na economia geral, tá? O chamado Index do Gini é uma fórmula aí amplamente divulgada na academia, tá? E o chamado razão de ganho, tá? Reparem que eu coloquei aqui dois usos de fórmulas que a gente já conhece, tá? A entropia e o ganho de informação, que são a base do material passado, que fazem um algoritmo chamado ID3, tá? Induction Tree, né? Árvores, que é o que a gente já aprendeu, tá? Então a gente vai adicionar esses caras aqui, o índice Gini e a razão de ganho. Pessoal, a entropia, então, ela funciona muito bem com o ganho de informação e dá origem a isso aqui, ó, ao algoritmo ID3, tá? Muito simples, mas funcional. Qual o critério de parada dele? Muito simples. Quando a árvore possui apenas nós folhas, quer dizer, quando eu chego num ponto em que eu só tenho nó folha, não tenho mais nenhum corte que me indica um novo nó para pensar um atributo novo, isso a gente viu na aula passada, ou quando a árvore atinge uma profundidade máxima pré-estabelecida. Se vocês conseguem estimar que a árvore não pode ficar maior que, por exemplo, 10, 12 ou 15 níveis, você pode pôr um critério de parada como esse, né? Se chegar no nível 12, para. Mesmo a árvore achando, né, o algoritmo achando formas de crescer mais a árvore, de acordo com sua base, você pode induzir ela a parar num tamanho específico, tá? Mas aí você tem que ter algum tipo de informação de fundo que te dá essa estimativa, tá? Bom, então vamos falar do primeiro, tá? Sabendo que nós conhecemos, então, a razão de ganho, tá? O ganho de informação com a entropia, vamos agora ver como que usa o Gini Index, tá? Primeira coisa importante, pessoal, com o Gini Index você pode abandonar, tá, a questão do ganho de informação e da entropia, tá? O Gini Index substitui os dois ao mesmo tempo. O Gini Index, pessoal, é então um valor que nos dá uma estimativa de frequência relativa, tá aqui falando, né? E ele serve para você fazer um algoritmo chamado CART, C-A-R-T, que é um algoritmo de árvore de decisão bem conhecido, tá? Bom, reparem, pessoal, isso aqui é o cálculo do Gini, né? Quer dizer, para qualquer tipo de atributo T, você tem um cálculo que é 1 menos o somatório de P J dado T ao quadrado. Pessoal, é bem simples, tá? Eu até falo aqui, ó. O PJ dado T é a frequência relativa da classe J no nó T. Bom, a classe J no nó T quer dizer, você tem a umidade, né? Qual a frequência, por exemplo, de alta? Qual a frequência de baixa? Qual a frequência de média? São subvalores do atributo, tá? Então essa frequência é bem fácil de calcular, você faz um somatório para cada uma. Quantas vezes apareceu a variável, o subvalor, né? Alta no atributo umidade? Apareceu 4 vezes, tá? 4 de quantas? 4 de 12 totais. Então, 4 por 12 seria aí a de umidade alta, aí você soma com a de umidade média. É quanto? Ah, também é 4 sobre as 12. Então, 4 sobre 12 são essas. Aí pega a terceira, que seria qual? A umidade baixa. Bom, se são 12, já foram 8, só sobraram 4 subvalores, né? Então também é 4 de 12 aí. Você faz o somatório elevando ao quadrado. Você tem o valor de Gini para o atributo específico, no caso aí, né? Umidade. Tá certo? Então você pode ver que ele fala aqui, ó. Você pode ter umidade máxima, né? Um valor máximo que é igual a 1 menos o somatório dos subatributos, né? Ou pode ter um mínimo igual a 0, tá? Quando todos pertencem a uma classe. Bom, dá pra ver que esse Gini aqui, da forma que a gente está passando, quanto menor o valor dele, melhor. Mais você consegue ver, né, uma heterogeneidade aí nos dados, uma separação boa para a classificação. Aqui tem um exemplo bem rápido, pessoal, tá? Do que seria calcular o Gini, né? Olha só, se eu tenho aqui C1 e C2, tá? E C1 e C2 são subvalores de um atributo qualquer. Pega o atributo umidade. C1 alta, C2 baixa. São só esses, tá? Eu tenho 0 entradas de alta e 6 de baixa. Então é simples, ó.
O meu Gini vai ser, pegando a primeira parte, que é o alta, 0 sobre 6, que é igual a 0. A parte baixa é 6 sobre 6, que é igual a 1. Então eu monto somatório aqui, ó. Um simples somatório, que tem um 1 negativo aqui. Então, ó, 1 negativo, 1 menos o próprio somatório. Então, ó, 1 menos a probabilidade, né? Lá no caso aqui é o valor de C1, tá? Ao quadrado, que a gente já viu que é 0, menos o de C2, que a gente já viu que é 1 aqui, ó, ao quadrado. Bom, 1 menos 0 ao quadrado é 0, 1 menos 0, menos o nosso C2, que é 1. 1 ao quadrado é 1 também. Então vai ficar 1 menos 0 menos 1, que é igual a 0. Ou seja, é o valor melhor possível para um Gini, né? É um atributo totalmente decisivo, né? Se falar que é um valor, vai sempre para um lugar. Se falar que é o outro, vai sempre para o outro. Totalmente decisivo. Vamos pegar o terceiro exemplo aqui, ó, que já não é tão decisivo, né? É bem homogêneo. Olha como é que fica o cálculo do Gini, ó. O somatório está aqui, ó. Ó, 1 aqui, ó. 1 menos, no caso aqui, o somatório de 2 sobre qual que é o total? 6. Está aqui, ó. 2 sobre 6 e 4 sobre o total, que é 6. Então, simples, tá? Usando o Gini aqui, ó. 2 sobre 6 ao quadrado, menos, que é um somatório, né? 4 sobre 6 ao quadrado, tá certo? E isso tudo menos 1 aqui, né? Então, teremos 0.444. 0.444 é o Gini do atributo aí que tem subclasses aparecendo 2 vezes e a outra 4 vezes. Beleza, pessoal? Muito simplório. Vamos agora para o chamada Gini divisão, que é o cálculo que fala para o Gini como você corta, tá? A árvore. Um detalhe bem interessante, tá, pessoal? O Gini força cortes binários, tá? Ele tenta fazer tudo se tornar binário dentro de uma base, mesmo se ela for multiclasse. Ah, eu tenho aqui alto, baixo e médio. Ele vai forçar um corte binário para você, tá? Isso é um detalhe bem importante do Gini, tá? Então vamos lá, ó. É usado no algoritmo CART, um algoritmo de árvore de decisão. E a ideia é simples, ó. Quando o nó P é dividido em K conjuntos filhos, a qualidade de divisão é computada como Gini divisão. A Gini divisão fala o quanto aquele corte na árvore é bom, tá? Então, pessoal, o que eu faço aqui? Eu faço o somatório, tá? Do valor, dos subvalores, tá? De um atributo, né? Tá aqui, ó. Número de registros do filho I. Então, pessoal, o filho I eu tenho o atributo aqui. Quantos filhos você tem na divisão? 2. Então é 2, tá? E o número de registros do nó P, do pai? Quantos registros tem no nó pai? Quantas vezes aparece o nó pai ali? Ah, ele aparece 7 vezes. Então, é o 7, tá, pessoal? Essa parte aqui. E aqui o 2, que é o número de cortes. Aí você soma para cada um desses, tá? Multiplicando pelo... O cara traz aqui, ó, o Gini, tá? Bom, vamos para um exemplo daqui a pouco, vocês vão ver que é bem fácil, tá? E por fim, pessoal, você pode descobrir, tá? Se a divisão é boa ou não usando o Gini divisão. E por fim, você tem o ganho, né, pessoal? É a mesma equação do ganho de informação, só troca ela para o Gini, tá? Para você executar as divisões e saber, né, qual que é o melhor local aí para você estar fazendo o corte. Vamos para um exemplo prático, tá, pessoal? O Gini é bem simples de se entender, tá? Aqui eu tenho um exemplo que mostra o cálculo do ganho, tá? Que é essa forma aqui de trás, que a gente acabou de ver. Tá? Como é que eu faço o ganho? Então é basicamente assim, pessoal. Por que o Gini divisão, aqui a gente está vendo, ó, ele fala isso aqui, ó. Ah, tá. N, I e N são registros do filho e do pai. É porque o Gini, pessoal, pega essa situação aqui, ó. Tá? Olha só, eu tenho aqui o atributo B, mas eu não sei, né, se o B é o melhor atributo. Então eu coloco o B e coloco a divisão possível dele, que é a binária, né? Igual eu falei para vocês. O Gini divide em conjuntos binários, tá? E aí, feito isso, vamos ver então se essa divisão tem qualidade. Então, pessoal, Gini do N1, ó, do nó 1. Supondo que o nó 1, pessoal, ele aparece, né? No caso aqui, calculando, né, o Gini dele, ó, 1 menos 4 sobre 7, quadrado, menos 3 sobre 7. Quer dizer que o Gini, tá, de N1 é um atributo, tá certo? Que tem uma subclasse com 4 vezes aparecendo e outra com 3. Ao todo ele aparece 7 vezes. Então, esse é o valor de Gini do primeiro, tá? Do N1. Ó, o Gini do N2. Aparece 2 vezes um valor binário e 3 vezes o outro, dá 5 totais. Tá aqui. Então, pessoal, esses dois Ginis aqui, ó, são esse cálculo de trás, ó. Foi feito para os dois, tá? Eu tenho um Gini de 2 possíveis, né, atributos aqui. Agora, pessoal, eu faço o ganho. Para saber se o B é uma boa, eu pego então, pessoal, o Gini separado aqui, ó, 48, né? 48, 98, ó, 48, 98, 48. Eu faço, pessoal, então, a multiplicação deles, né, com um somatório para entender o Gini total, tá? Então, olha lá, Gini de B é 7 sobre 12, que é o 7 daqui, pessoal, né? Mais o 5 daqui, que é o 12 total que aparece. Então, 7 por 12 vezes o próprio Gini Index. E 5 pelos 12 possíveis vezes o próprio Gini Index, tá? Dá o valor de 48,6, 436. Com isso, pessoal, eu faço agora aqui embaixo, ó, o cálculo do cara, tá?
que é quem? Esse cara aqui, ó. Reparem, ó. Faltava só o Gini B aqui, acabei de achar ele. Então é 0.436, né, menos, pessoal, 7 por 12 do Gini 1, que é isso aqui. Tá aqui já feito, ó. E 5 por 12 Gini 2, que é o outro cara de baixo aqui. Então eu consigo ver se esse corte é uma boa, tá? Essa é a base do algoritmo. Aqui eu tenho um exemplo que mostra, tá lá, ó. Ela tenta fazer, olha só, achar o melhor Gini possível para divisões binárias lá. Para multivisão não tem, para divisões binárias, que é o melhor de cada lado. Aqui, olha só, eu tenho um exemplo que mostra isso, né? Se eu quiser olhar para essa base aqui, eu vejo que ela é o quê? Contínua, numérica. Eu quero achar um bom ponto de corte, o que é muito difícil, porque tem muitos valores combinados dentro dessa faixa aqui numérica. Então ele mostra, por exemplo, aqui, ó, que no alfa, por exemplo, ó, tributo alfa, ele pode pegar um valor aqui, ó, do alfa, que casa com o gama, que é 1047, e falar assim, ó, qualquer coisa acima de menos 1047, né, no caso aqui, ou maior ou igual a 1047, eu vou para um sim, se for, e vou para um não, se não. Tá? Ele quer forçar para vocês, então, que esse corte binário, mesmo em intervalos onde não parece ter, né, a possibilidade de um corte binário. Essa é a ideia dele. Aqui é outro exemplo. Ó. Você pode ver que isso aqui, ó, é uma base bem simplória para falar assim, ó, você só nega ou não imposto ou salário. Tá aqui, ó, não, sim, sim. Salários anuais. Ele fez o que, pessoal? Ele calculou vários intervalos binários de Gini para esse valor de salário. Porque entre 60 e 220 eu posso ter um intervalo gigante de possibilidades. Ah, se é menor que 60 e maior que 70, faço um corte. Se é 70 ou maior que 75, outro corte. E vai criando cortes. Ele faz, pessoal, olha só, ó, cortes binários, sim, não, para cada intervalo. Ó. Se for menor, tá? No caso aqui, pessoal, ou igual a 55. Se for, você tem zeros, sims, tá? E 0 não. E se for maior que 55? 3, sim, 7 não. Qual que é o Gini disso? 420. É um Gini médio, tá? Não é tão bom, mas não é tão ruim também, tá abaixo de 5, né? De 0.5. Então ele vai fazendo isso aqui, pessoal, tá vendo? Ó? E de todos, ele encontra que esse cara aqui, ó, é o melhor corte binário que você tem para esse problema aqui, ó. Porque ele percebeu que se fizer assim, ó, maior que 97, se você cortar e fizer um nó escrito maior que 97 e fazer apenas 2 filhos binários, você pergunta assim, ó, maior que 97, tá? Quantos são sim? Nenhum. E quantos são não? 4. Certo? Opa, muito bom, tá? Dá para ver que se for maior do que 97, eu sempre vou para não, né? Não sonega. Agora, quando é menor ou igual a 97, tem 3 e 3, tem um empate. Mas mesmo assim, ó, o Gini desse cara é baixo, é o menor de todos. O menor de todos é o 0,3. Então esse aqui vai ser o split que eu vou dar na árvore para entender essa regra com todos os valores aqui, ó, de 60, tá, até 220. Essa é a ideia do Gini, tá? Então, ó, eu estou forçando. Não é o melhor corte possível esse binário, mas vai funcionar de algum jeito. Ele vai funcionar para muitos casos aí possíveis. Um exemplo, pessoal, de qual que é a ideia do Gini, né? Como ele troca a entropia e não usa logaritmos, ele é bem rápido de calcular, tá aqui nesse exemplo, tá? Eu tenho aqui, reparem, uma quantidade X de alunos, tá? E eu quero decidir uma coisa muito simples, né? Quero decidir separar os alunos, né, homens e mulheres, com base na variável jogam tênis, sim ou não. Um problema que a gente já viu passado aí, tá? Bom, para poder saber se jogam ou não, eu tenho duas possibilidades de poda na árvore de nós para fazer. Eu posso fazer por divisão por sexo ou divisão por classe. Obviamente vai ficar na raiz aquele, né, que for o atributo que melhor separa. Qual que melhor separa? Sexo ou classe? Aqui, pessoal, usando o Gini, fica bem fácil de ver, tá? Reparem só, se eu dividir por sexo, eu tenho, né, 30 alunos e que jogam tênis são 15, 50%. Nas meninas, eu tenho alunos igual a 10, são 10 meninas, e que jogam tênis apenas 2, 20%. E meninos, eu tenho 120, né, no caso aqui, pessoal, desculpa, eu tenho... é porque tá escrito aqui 120, mas não é 120 não. Eu tenho o restante, né, que se são 30 alunos, eu tenho 20 alunos meninos, tá? E dos 20, eu percebo aqui, ó, que 13, tá, jogam tênis, que dá um total aí, né, mais ou menos 65%. Se eu olhar a divisão por classe, eu faço assim, ó, alunos da classe 9, eu vou ter, no caso, né, 3 meninos, 3 meninas. E aqui, 4 meninos, 2 meninos da classe 10, né? Então aqui, ó, 14 alunos, e desses 14, 6 jogam tênis, 46%, e 16 alunos, onde 9 jogam 56%. Qual que é o melhor, pessoal? Eu, olhando de cara, percebo que a divisão por sexo é mais decisiva. Olha lá, 20% contra 65%, tá? Dá para entender uma divisão aí mais bem feita. Aqui dá 43 com 56.
muito pareio. Mas olha o que o Gini faz, pessoal. Ó. O Gini faz o seguinte, então, vou calcular o Gini para, né, o subvalor aí feminino, né? Ou seja, o subnó feminino. Então vamos pegar aqui, tá? O sexo, né, meninas e meninos tá aqui, feminino. E eu percebo que, ó, 0,2, que é os 20% que jogam tênis, tá? Elevado ao quadrado, que é o cálculo do Gini. Esse aqui, pessoal, que a gente viu lá atrás, ó. Tá? O chamado Gini do nó T, né? Lá do atributo T. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Bom, então eu tenho aqui, pessoal, 0,2 elevado ao quadrado mais 0,8, que é o que sobrou, né? Que é o restante aqui dos meninos ao quadrado, que dá 0,68. E o Gini para o subnó masculino, né? Daria o que aqui, pessoal? Daria, né? O 0,65, que é esse cara aqui, mais o complemento que sobrou, que é 0,35 ao quadrado. Tá? Que é os que não jogam, né? Então, pessoal, é tudo binário. Reparem, ó. 0,2 é a fração que joga, o subnó feminino. 0,8 que não jogam. 65 que jogam. 35 que não jogam. 0,55. O Gini ponderado da divisão por sexo é o que, pessoal? É 10 dividido por 30, né? Porque nós temos 10 aqui, no total de 30, vezes o 0,68, que é o Gini para cá, mais os 20 daqui, sobre os 30 vezes o 0,55, que é essa parte, que dá 0,59. O Gini ponderado, então, pessoal, é aquela segunda parte que a gente viu, né? Que ele mostra pra gente aqui, ó, que você consegue, ó, fazer essa multiplicação para saber se a divisão é boa, tá? Igual eu falei, pessoal, quer saber qual a melhor divisão da árvore aqui que eu posso fazer. Então ele descobre que é 0,59 por sexo e fazendo o mesmo cálculo, tá? Por classe, olha lá, mesma coisa, ele descobre que é 0,51. Então ele fala, ó, vemos que a pontuação de Gini para a divisão por sexo é maior que a divisão por classe. Logo, a divisão do nó acontecerá na divisão por sexo, tá? Aqui, pessoal, ele vê um maior valor, por quê? Porque eu estou procurando agora certo? É esse cara aqui, pessoal, ó. É o Gini de divisão, tá? Então, o melhor valor de divisão é que eu vou usar. E claramente ele mostrou pra gente isso, né? Ele mostrou que você vai pela questão do sexo, que é o melhor divisor para encontrar aí quem joga e quem não joga. Beleza? Ótimo, pessoal. O Gini substitui a entropia e a ganho de informação e se torna um algoritmo chamado CART, tá? Já a razão de ganho, pessoal, é o outro cara, tá? Ele forma, gente, um algoritmo chamado C4.5, muito usado aí, né, em árvore de decisão, e tem todos esses disponíveis lá no ECA, tá? Para vocês usarem. Reparem, pessoal, aqui a gente faz o quê? A gente vai agora contornar um probleminha que o ganho de informação aparece pra gente, tá? Que eu vou descrever por essa imagem aqui embaixo. Reparem comigo, tá? Que nessa imagem eu tenho o seguinte: qual atributo provê maior ganho, tá? Se for olhar. Se eu olhar, pessoal, o atributo tipo de carro, eu vejo o seguinte, ó. Tipo de carro tem 3 subvalores, tá? Família, esporte e luxo. Na família tem a classe C0, tá? O valor C0 dele, que aparece uma vez, tá? C0 seria tipo de carro, né? E se a pessoa compra ou não carro. Então, que compra, não compra, por exemplo, 1, que compra 3. E quando é esporte, 8 compram, por exemplo, ou não, que seja, e 0 não. Ótima divisão. E quando é luxo, 7 para 1. É uma boa divisão também, tá? Agora, se eu olhar o atributo estudante D, cada subdivisão, olha só, é perfeita. Ó, a primeira, C1, é sempre C0. A C10 é sempre C0. A C11 é sempre C1. A C20 é sempre C1. Só que, pessoal, isso é uma falácia, tá? Por quê? Reparem só, o ID da estudante, se for parar para pensar no banco de dados, ele é um valor que nunca se repete. Cada estudante tem um ID. A sua ID é a 58, a sua é 26, a sua é 37. Todas são diferentes. Então, como você acha um ponto de corte para um atributo que todos os seus subvalores são numéricos, contínuos e diferentes? Não existe, né? Então, cada subvalor individual, cada ID individual, acaba sendo um ponto de corte que sempre leva para alguma classe específica. Se aqui fosse, ó, separar meninos e meninas por ID de estudante. Ué, se a ID C1 significa o valor 26 e a ID do aluno Carlos, por exemplo, é o ID de um aluno menino. Então sempre vai ser o C0, que é o menino, e pronto. Essa é a falácia, pessoal. Então, o problema de usar, pessoal, o ID3 com o ganho de informação é quando ele vê um atributo que tem muitas possibilidades de divisões, principalmente valores numéricos contínuos, ele acha sempre que esse cara tem um maior ganho de informação. Por quê? Porque ele é o mais decisivo, ó, e muitas vezes não é. Ele é um atributo que vai acabar com a sua árvore. Ele vai criar tantas ramificações inúteis que você vai deixar uma árvore super grande e super ineficiente. Então reparem só, o ganho de informação tem um grave problema.
se você tiver atributos que não são nominais, são numéricos, contínuos, você pode ter hiperdivisões que não servem. Por isso, né, o próprio autor aí do algoritmo ID3, né, que é o Quinlan, propôs a razão de ganho, que resolve esse problema, tá? Pessoal, razão de ganho, muito simples. Mais simples ainda que, né, o Gini-Index. Basicamente é o que, pessoal? Você precisa fazer primeiro o cálculo do split info, tá? Que é um cálculo parecido com a entropia. O split info é informação de corte. Ele quer descobrir se não tem uma distorção nesse corte, se não vai gerar, por exemplo, aquilo que a gente viu lá atrás, múltiplas divisões inúteis, tá? Então, olha só, é um fator de ajuste que funciona com NI, que é o número de registros atribuídos ao filho I. Então, quantos registros eu tenho para cada filho meu, tá? E o N, pessoal, que é o valor, né, numérico aí de partições normais se eu tenho problema, tá? Se você achar, pessoal, o split info, que é um simples somatório pelo logaritmo, você tem a informação para calcular a razão de ganho, né? O gain ratio. Pessoal, a razão de ganho pega, então, o ganho, que vocês já aprenderam no material passado, é o ganho normal, tá? Informação que a gente chama de ganho de informação simples, dividida pelo cara de trás aqui, ó, o split info. Então, pessoal, a jogada inteira da razão de ganho é calcular o split info. Não tem mais nada de muito complexo. Se você já vai calcular o ganho de informação para o ID3, você calcula esse cara aqui e já faz o C4.5, que é uma evolução direta do algoritmo ID3, então. Aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Para vocês verem como que é simples usar a razão de ganho. Eu estou voltando para uma base que vocês já conhecem, tá? Que é a base de jogar, né, tênis, né? Você tem aí, vou jogar tênis sim ou não, pela aparência, temperatura, umidade e se está ventando ou não. Bom, gente, reparem na aparência, tá? Olha só, atributo aparência. Ele mostra pra gente o seguinte comportamento, ó. Atributo aparência produz 3 subvalores com 5, 4 e 5 exemplos. É isso mesmo, né? Ó. Atributo aparência, ó, tem quantas vezes o sol? 1, 2, 3, 4, 5. Nublado, 1, 2, 3, 4. E chuva, 3, 4, 5. 5, 4, 5. É isso mesmo, ó. Agora ele fala aqui. Com isso, para mim calcular o split info de aparência é muito fácil, né? Basta, pessoal, fazer o cálculo de logaritmo bem simples aqui, ó. Né? 5 sobre 14, porque são 14 exemplos ao todo, né? Temos aqui, ó, e 14. Pelo 5, vezes log de 2 disso, menos o 4, que é 4 vezes que tem o atributo, se eu não me engano, o nublado, e 5 que tem o terceiro atributo sub. É basicamente, pessoal, calcular quase que a entropia, tá? E você descobre que isso aqui dá 1.5 bits aí. Para esse caso, ele fala aqui, pessoal, o ganho, então, está pronto praticamente, tá? Por quê? Nós já conhecemos o ganho de aparência, porque a gente fez lá no material passado, tá? E eu anotei e trouxe para cá. O ganho, pessoal, que é esse cálculo aqui de cima, ó, do atributo aparência, o ganho dele, tá? É 0.24, certo? 0.256 aqui. E acabamos de descobrir que o split info do aparência é 1.57. Então, gente, ó, basta um dividido pelo outro. Tá aqui, ó. 0.24 sobre 1.577, que dá 0.15. Então, pessoal, 0.15 é a razão de ganho do atributo aparência. Com isso, pessoal, você consegue fazer o quê? Evitar que a sua árvore faça o quê? Construa ou coloque dentro dela, né, nós que vão ter múltiplas divisões, igual aqui. Ué, como? Simples. A razão de ganho já vai te dar o melhor atributo possível, excluindo e dando uma péssima razão de ganho para esses que têm múltiplas divisões e não vão levar a lugar nenhum, tá? Então ela corrige esse problema aí do ganho de informação. E o C4.5, pessoal, é de longe aí um algoritmo muito melhor que o ID3 e muito mais recomendado para se usar, tá? Mas existem vários outros também de árvores, mas dos de indução é sem dúvida nenhuma um dos melhores, se não for o melhor, tá? Então, pessoal, isso é basicamente a razão de ganho, né? É voltar a fazer o cálculo do ganho de informação lá de trás e apenas encontrar aqui o seu split info, tá ok? Bom, pessoal, isso fecha com a gente aí esse tópico, porque com essa estratégia a gente aprendeu o quê? O CART, que é o algoritmo que usa Gini Index, e o C4.5, que usa a razão de ganho, tá? O ID3 vocês já conhecem, usa o ganho de informação, e cada estratégia, reparem aí, ó, ela acha uma forma de entender a desordem da base de dados e te dá uma forma de dar um split eficiente na árvore, criar uma árvore pequena, compacta, mas que decida e classifique tão bem, né, que consiga pegar todos os exemplos da sua base, certo? Então, pessoal, cada algoritmo tem seus, digamos, vantagens e desvantagens, né? O ID3, pessoal, muito simples, muito rápido, tá? O CART, pessoal, muitas divisões binárias, né? E faz o tratamento de atributos contínuos. E o C4.5, pessoal, resolve vários problemas de contínuos também e não deixa sua árvore cair, né, nos percalços aí de criar nós que tem
múltiplas divisões e que parecem ser decisivos quando na verdade não são. Beleza? É isso, pessoal. Peguem então a nossa aula. Já vou colocar no Moodle para vocês o trabalho prático de árvores de decisão, tá? Para vocês fazerem. E os exercícios da segunda parte também deste tópico, tá? De Decision Trees. Beleza? É isso. Valeu. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.